Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Outro dia um inscrito aqui do canal comentou uma coisa comigo muito interessante. Fez uma pergunta que para muitos parece simples, mas na verdade tem muita coisa por trás dela. Ele perguntou o seguinte: Fafá, por que hoje em dia a gente tem placas de vídeo cada vez mais poderosas com o mesmo tamanho das placas de antigamente? Ele comentou comigo que seria legal falar sobre isso. E realmente eu acho um tema bem interessante, cara. Nossa, é muito interessante mesmo. E não só as placas de vídeo. Cada vez a gente tem processadores mais poderosos e eles praticamente têm quase o mesmo tamanho. Bom, você tá ligado que eu poderia dar uma respostinha rápida, mas eu não quero responder do jeito convencional. Quero responder aqui do jeito chique. E para isso a gente vai ter que voltar no tempo. Nessa foto aí, meus amigos, a gente tem o primeiro computador do mundo, pelo menos registrado. Um computador que se chama ENIAC. O ENIAC era gigantesco e foi mostrado ao mundo em 1946. O ENIAC tinha a função de fazer cálculos, mas ele era menos poderoso que uma calculadora de bolso das que a gente acha aí baratinho hoje em dia, cara. E ainda assim ocupava um espaço do cão e precisava de muita gente para usar e precisava de manutenção continuamente. O negócio era bem diferente do que a gente usa hoje nos PCs, cara. O primeiro computador do mundo funcionava com válvulas e tinha um consumo energético enorme. Além das válvulas serem gigantescas, elas também esquentavam muito, né? Porque consumiam muita energia. E por isso os computadores eram tão gigantescos, né? E imagina o forno da sala ali de informática, né? Mas as válvulas era o melhor que tava tendo na época, velho. Só de dar uma pinceladinha sobre o computador antigo, a gente já via que era um computador que a gente tinha um problema muito grande com espaço, né? A gente não, o pessoal mais antigo aí. Tinha um problemão com espaço e também com a manutenção dele. As válvulas do ENIAC duravam tipo horas, cara, e eles tinham que ficar trocando. Então imagina o preço para manter esse negócio funcionando, né? Fora a mão de obra qualificada. O tempo passou e em 1968 criaram, né, os primeiros computadores já com circuitos integrados. A gente tinha um problema muito notório nessa primeira leva de computadores, que os componentes deles eram gigantescos, caras. O negócio era muito grande, né? E não tinha nada miniaturizado. E uma empresa que se chamava Burroughs criou, né, o computador que era o B2500 e o B3500, né, que já eram computadores muito mais fortes, capazes de realizar muito mais tarefas. Ainda assim eram grandes e precisava de uma pá de gente, né, para trabalhar com ele, mas já era um avanço tecnológico muito bacana. E um pouquinho antes desse período, né, eles já estavam começando a utilizar tecnologia de transistores no computador. Um transistor, ele é muito mais eficiente do que uma válvula. Além de consumir menos energia, gerar menos calor e durar muito mais tempo que uma válvula, um transistor fazia isso com muito mais eficiência. Basicamente, o que um transistor faz é controlar, né, a quantidade de energia e chavear, ou seja, ligar e desligar a energia num ponto, né? E quando a gente junta um monte de transistores, a gente cria um sistema cada vez mais complexo. E basicamente é assim que o computador funciona, né? É lógico que tem vários outros componentes, mas o transistor ali hoje é uma peça-chave nos PCs. A partir da criação dos computadores com circuito integrado, do uso dos transistores, começou uma corrida para diminuir cada vez mais o tamanho dos computadores e aumentar a potência deles. Só para você ter ideia, em 1965, o então presidente da Intel, Gordon E. Moore, ele profetizou que a cada 18 meses, o poder de processamento dos computadores iria dobrar. É claro que ele não estava falando dos computadores de casa, né, cara? Ele estava falando dos computadores gigantescos lá da época, os negócios que eram usados para servidor e para trabalho. Isso porque o tamanho dos componentes eletrônicos estava diminuindo cada vez mais. Cada vez mais estava havendo mais pesquisa, eles conseguiam diminuir os componentes, fazendo eles consumir cada vez menos energia, tendo como foco principal a diminuição dos transistores. E olha que interessante, quando
quanto menor o tamanho dos componentes eletrônicos, menor o consumo energético, assim como eu falei, e se consome menos energia, aquece menos. E às vezes o que atrapalha a evolução tecnológica é o aquecimento da tecnologia em si, entendeu? Então olha que interessante, né? Quanto menor é o PC, significa que ele tem componentes menores, mais sensíveis, menos ele esquenta, e daí dá para fazer uma parada mais potente, mantendo as temperaturas que a gente tinha antigamente, ou algo próximo. O que não é muito diferente do que acontece com as placas de vídeo hoje, né? Às vezes a gente tem uma plaquinha de vídeo ali antiga, que nem era tão potente, que tem o mesmo tamanho de uma placa nova, e as duas esquentam ali mais ou menos na mesma quantidade, só que a nova às vezes pode ser extremamente mais poderosa. Por quê? Porque houve ali, né, uma diminuição dos componentes eletrônicos, principalmente os transistores, fazendo a placa consumir menos energia e gerar menos calor, o que permitiu com que se fizesse uma placa de vídeo do mesmo tamanho que uma antiga, com muito mais potência. O detalhe é que essa lei de Moore, ela se perpetuou por muitos anos. A Intel, ela tomou a frente do mercado e ela fazia acontecer, cara. Ela fez a tecnologia evoluir de acordo com os princípios do Moore, ou Moore, não sei como é que fala direito o nome dele. A lei de Moore, ela demorou muitos anos, né? Eles conseguiram manter essa lei por muitos anos, mas ela já foi quebrada. Essa imagem retrata muito bem a evolução tecnológica dos processadores de silício. Só para você ter ideia, hoje os processadores eles são medidos em nanômetros, tá bom? Então essa escala aqui ela tá em nanômetros. O primeiro aqui, ó, tinha 10.000 nanômetros. E com o passar do tempo, hoje a gente tem processadores de até 4 nanômetros, segundo essa imagem aqui. Hoje nós já temos no mercado processadores de até 4 nanômetros. Em 2023, a previsão é que já saiam, né, processadores aí com 3 nanômetros. Detalhe que existem transistores aí de 1 nanômetro, talvez até menor, tá? Só que ainda não são usados nos computadores. Detalhe que a diminuição dos componentes e também dos transistores nos proporcionou isso aqui, cara. O nosso famoso celular. Hoje a gente tem celulares muito potentes, inclusive muito mais potentes que os computadores de 20 anos atrás. Isso na palma da mão, sem estar ligado na tomada, e a bateria ainda dura bem, cara. E se a gente parar pra pensar, aqui dentro tem um processador, tem uma GPU, que é uma placa de vídeo, tem muita tecnologia aqui dentro nesse pequeno espaço, velho. Tanto que não é incomum a gente ver dispositivos desse tamaniquinho aqui, ó, com placa de vídeo, até computador inteiro, cara, nesse tamaniquinho aqui, ó. Dá um exemplo bem bobo aqui, isso daqui é o Mi Stick, ó. É um dispositivo que vem com Android, tem um processador, um gráfico integrado, né, que seria uma GPU, vem com controle e é pequenininho, mano, pequenininho. Então a gente tem muita coisa assim, um monte de tecnologia assim hoje. A tendência é de, além de surgir dispositivos cada vez menores, dispositivos maiores também, que são os computadores tamanho padrão que a gente tem hoje, serem cada vez mais poderosos, já que diminui o tamanho da tecnologia e eles tentam manter uma média de padrão de tamanho, significa que cabe muito mais tecnologia no mesmo espaço. Um detalhe, né, sobre aquela lei de Moore é que a tecnologia ela evoluiu tanto que tá chegando num patamar que os transistores atuais, eles não vão dar conta do recado. Hoje a gente usa um material que chama silício para os transistores. O silício ele tem alta condutividade e é um elemento bem volátil. A questão é que o silício do computador, por ele ser um elemento químico, ele tem certas condições que ele trabalha com estabilidade e certas condições que ele não tem estabilidade para trabalhar. Então, para eles continuarem diminuindo cada vez mais o tamanho dos processadores, os transistores que hoje são utilizados, eles vão ter que mudar de escala, tá? Eles vão parar de usar o silício e vão ter que usar um outro material. O que é mais assustador disso tudo é que os transistores hoje, eles já estão numa escala que chegam a ser menores do que até mesmo vírus, tá? Então uma coisa muito pequena, cara. E a ideia é que se evolua cada vez mais até eles chegarem, né, a tamanhos atômicos. Isso com os processadores quânticos. A tecnologia dos processadores quânticos já existe, né? E a IBM já tem um processador quântico que se chama Eagle, que traduzindo seria águia, tá? Uma tecnologia que eu ainda desconheço e espero que em breve a gente possa conhecer, se tudo der certo, ou, né, quem sabe até aparece outra coisa melhor com o passar do tempo. O mais interessante é a gente ver o tanto de coisa que tem por trás dos tamanhos das placas de vídeo e dos processadores que a gente fala hoje. Por isso os componentes mantêm o mesmo tamanho e aumentam o tanto de potência. Se você curtiu o conteúdo do vídeo e tem algo a mais para falar também, comenta aí, meu filho, que é muito legal o seu comentário. Nós estamos chegando a 90 mil inscritos aqui no canal e com a sua ajuda, né, nós vamos chegar logo a 100 mil inscritos e colocar uma plaquinha ali, ó, de 100 mil inscritos na nossa parede. Então se você acha o conteúdo do canal maneiro, se inscreve aí porque você dá aquela moral e também se acompanha conteúdo
cada vez melhor e de graça, cara. É só clicar no botão de se inscrever, que você me ajuda, você não paga nada e de quebra tu ainda recebe uns conteúdos legal. E alguns vai ser chato também, porque não tem como eu ser perfeito, né, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e tamo junto. Até mais.